Agora a gente vai falar de mandioca, esse produto que é tão identificado com o Brasil, com a história do Brasil e que virou a estrela desse livro recém-lançado, que é uma coletânea organizada pelo chefe Alex Atala, com depoimentos, com fotos, com textos de antropólogos, estudiosos, chefes de cozinha, fotógrafos brasileiros do primeiro time e que faz uma espécie de análise 360 graus desse produto que faz parte da nossa história, né? O organizador do volume é o Alex Atala, chefe brasileiro, que vai falar um pouquinho do que ele pensa, resumidamente, sobre o tema do livro, sobre a mandioca. Vamos falar de mandioca? Talvez a raiz do Brasil, a alma brasileira, um ingrediente que aqui estava antes da chegada dos portugueses. Então, eu acho que a gente pode falar que ela é pré-cabralina e está aqui, continua aqui. Parte do acervo gastronômico brasileiro, parte da nossa cultura, dos nossos povos originários. Mandioca que está presente na minha casa, na sua casa, de norte a sul, de todas as cores, credos, etnias. O brasileiro ama mandioca e eu queria mostrar para todo mundo o quanto é bacana e versátil a nossa alma, a nossa raiz, a nossa cultura principal, a nossa mandioca. Bom, eu sou fã da mandioca e desde a minha infância fez parte da minha cultura. Vocês também? Também. Eu me lembro de comer mandioca frita na casa dos meus avós paternos, que são de Jaú, que tinha uma fazenda lá que plantava uma mandioca maravilhosa, assim, dessas amarelas que se desfaz. Assim. Jaú tem um solo bom, né? Uma terra boa, roxa. Então, isso faz muita diferença, né? E ver a própria mandioca, tirar, descascar, é uma coisa com a qual eu sou familiarizado, assim, e amo, adoro. Então, você precisa... Tem um capítulo aqui no livro que é lindo, que foi escrito pelo Beto Ricardo. Você conhece, né? O Beto Ricardo, que é um cara que eu admiro muito, que é o cara do ISA, né? Do ISA, um dos fundadores do Instituto Socioambiental, né? Sim. E que tem um capítulo em que ele relata o cotidiano de uma indígena chamada Cláudia, se não me engano, lá da tribo, da comunidade dos Baniwa, lá na Cabeça do Cachorro, que é aquela fronteira, Alto Rio Negro, na fronteira com a Colômbia. Sim. E o capítulo dele é só isso, é contando a rotina de ir para a roça, pegar a mandioca, ir com os filhos no colo, e aí fazendo os vários subprodutos da mandioca, com os nomes originários que ele tem. E isso é uma coisa linda também, que talvez muita gente no Brasil não se dê conta da quantidade de subprodutos que tem a mandioca. Porque a mandioca frita você come no boteco, né? Você come com a feijoada, a farinha de mandioca. E dos saberes também, né? O que eles foram aprendendo ao longo, né, de milhares de anos, como a gente tem que lidar com a mandioca. Porque ela, principalmente a brava, que tem o ácido cianídrico com uma incidência maior, então você precisa colocar em água, fermentar, depois colocar no tacho, assar, enfim. E aí tem a goma, tem o tucupi, tem a farinha. Eu passei 5 dias numa aldeia Yanomami e é um trabalho insano. Assim, a gente carrega aqui as cestas, né? E com os filhos, e enfim... É uma loucura, vai até a roça, tira a mandioca, descasca. É todo um trabalho feminino, a caça e a pesca fica a cargo dos homens e as mulheres... Os homens também, eles capinam a terra e plantam. Elas plantam também. Mas depende da etnia. Mas depois que capinou e plantou, que também dá trabalho... Sim, dá trabalho, claro. Depois o resto é só as mulheres... Inclusive, esse relato do Beto Ricardo, ele fala que essa Cláudia, ela vai para a roça depois para pegar e leva as 2 filhas pequenas, pequenininhas,
E o filho pequeno fica com o pai, quer dizer, então desde pequeno essa coisa é das mulheres, né? Não, e é um mais trabalho do cão. E depois a gente volta, né, mas volta para Maloca e todas elas de cócoras, descascando, ralando, enfim, depois põe em água, depois tipiti, e de cócora, gente, fazendo isso, tudo no chão, não tem mesa, não tem mesa. Tudo bem, eles são, né, preparados, né, vivem aquilo desde que pequenos, os músculos já estão acostumados e tal, mas eu fiquei exausta, eu estava grávida também, mas assim, eu fiquei exaurida. Mas a mandioca brava, é venenosa, o que é? Ela tem o ácido o quê? Cianídrico. Ela tem não, a mansa também tem, mas muito menos. E aí tem todos esses processos, essas técnicas para a gente ir diminuindo. A folha tem mais ainda, por isso que a maniçoba, ela é cozida por muitos dias. Então, algumas maneiras de você diminuir o ácido, ou cozinhando, ou deixando em água, ou fermentando, ou assando, né? Quando a gente faz a farinha d'água. Por isso chama farinha d'água, ela fica na água para liberar um pouco desse ácido, entendeu? Certo. E fermentar também é uma maneira de você liberar um pouco aí quando a gente come já quase não tem, né? Ou muito menos. A que a gente come mais no Sudeste e tal são as mansas, que são essas fritas que a gente, né, essa amarela e aí depende um pouco do solo, o sabor e até o poder nutricional de cada uma, depende do solo, né? Não depende só da espécie. Depende do terroir também. Né? Depende do terroir, depende do produtor, depende do que você faz para aquele solo ficar mais nutritivo, né? Para a planta, enfim. Mas é muito maravilhoso, né? São muitas... Isso que eu estava comentando, que a quantidade de subprodutos, você só da mandioca, você pode ter um cardápio farto e variado, e que às vezes nem percebe. Quer dizer, quem come pão de queijo... Sim, esquece que tem. Esquece que tem tapioca vem da mandioca? Tapioca é a mandioca. Sim, é a goma. É a goma. Você tem a goma propriamente, que é mais, enfim, que é mais elástica. Sim. Que também se usa para os preparados. Você usa o tacacá, por exemplo. Antes de assar, né? É a primeira, é aquela que é mais... Você já tomou o tacacá, né? Que tem aquela goma. Aquela goma e aquela que faz o biju do nosso dia a dia. Sim. É a mesma... Biju, sabe? Sim. O tapioca do dia a dia, assim, é a que faz o tacacá. Deixa aquela goma, se você cozinhar ela, vai ficar aquela coisa transparente com aquela textura. A maniçoba é a folha. É a folha. Da brava. A maniçoba é um prato feito com a folha da... Eu comi em Santo Amaro uma vez. É um negócio poderoso. Bahia. Santo Amaro é um pouquinho diferente, mas eles fazem na Bahia. É um prato raro, porque é um prato bem nortista. Mas na Bahia eles fazem também. Fazem um pouco diferente, assim. Mas também é um ensopado, né? Fazem cachoeira, ali no Recôncavo, né? No Recôncavo, eu comi lá. E você vê nas feiras, e as feiras de cachoeira, totalmente do ponto de vista sanitário é o fim da picada, mas é maravilhoso que a feira é no chão. Eles esticam uns tecidos e vão colocando, então fica lindo, né? Aquela coisa. E aí aquelas bolas da folha de maniçoba que depois você usa e faz um ensopado, normalmente com carne de porco. Já vi com pato também, é delicioso, né? Sagu, você já comeu? Sim. Mandioca. Mandioca. Tudo mandioca. Tudo mandioca. Tem o sagu na festa junina. Polvilho azedo, para biscoitos, para pães, bolos, pudins. Sorvete de tapioca. É uma delícia. É muito maravilhoso. E isso é uma coisa interessante, porque a mandioca é originária do Brasil, originária da Amazônia. Não, assim, no passado não era a única coisa que se comia, né? Antes do descobrimento, porque tem regiões do Brasil onde o milho, por exemplo, era muito mais presente do que a mandioca. Agora, é interessante que a mandioca realmente tomou o Brasil inteiro, terminou se espalhando pelo Brasil como uso, né? Como alimento, e virou, no meu ponto de vista, um elemento unificador da gastronomia brasileira. Sim. Porque assim, se você fala, o Brasil é tão grande, né? Eu sempre falo, o Brasil
Não tem uma cozinha brasileira, tem cozinhas brasileiras. E tão diverso, né? Você comparar a cozinha, sabe, de Santa Catarina com a de Belém do Pará, você fala, não tem nada em comum. Ou a cozinha afro-brasileira do Recôncavo, e comparar isso com a cozinha mineira, você fala, mas são tão diferentes. Agora, tem uma coisa que unifica tudo, que é comum a todas as coisas, é a mandioca. Quer dizer, você vai no Rio Grande do Sul, qual é o prato típico do Pampa gaúcho? É o churrasco. Sim. E se você vê o churrasco gaúcho, ele vem de uma cultura do Pampa latino-americano, que o Rio Grande do Sul o Pampa do Rio Grande do Sul parece muito mais com Argentina e Uruguai, sem dúvida, do que com Pará ou Bahia. Só que, se você for na Argentina, aquele mesmo churrasco eles comem com chimichurri, com molho de chimichurri. E no Rio Grande do Sul, você vai no Pampa, os caras comem churrasco, não é nem com farofa, é com farinha mesmo. Fatia a carne, passa na farinha de mandioca e come. Quer dizer, a farinha é onipresente no Brasil, a mandioca, de uma forma geral. Né, ela foi sendo incorporada, né, e de formas diferentes, mas assim, a farofa ela é presente em todas as... É impressionante. Eu sou muito farofeira, então é óbvio que tudo depende muito da farofa, de como... A qualidade da mandioca e a espécie faz com que... E também os processos. Tipo de farinha, tipo de farinha os processos. A farofa bolão, que você praticamente só joga água na farinha e ela fica pedaçuda. E vamos deixar claro... Você tem a farofa que é só a farinha frita no dendê ou na manteiga. Sim, e você tem a farofa, que é deliciosa, com bacon, com banana com ovo, tudo. Com ovo, é bem carioca, com ovo, né? E eu só queria deixar claro que a gente não come farofa como o presidente do Brasil, tá? Só pra deixar... A gente come, a gente não joga, a gente não cospe, a gente dá valor aquilo. A gente come, não faz cena, né? Exato. Você viu o background daquela foto do presidente, aquilo foi ensaiado várias vezes para ele parecer porco. Eles ensaiaram, não era uma foto que pegaram. Mas eu acho que ele é um pouco porco também, Josimar, porque assim, ninguém tava pouco, aí ensaia de novo, cospe mais, tal. Uma coisa horrível, é de quem realmente não entende nada sobre cultura alimentar, sobre o que é o Brasil, é um estereótipo. Criticou o camarão seco do acarajé lá do MTST. Exato. Ou seja, não entende nada, não sabe o valor, inclusive, das coisas, né? Farofa, mandioca, eu sou apaixonado e também. A gente precisa divulgar mais essa cultura da mandioca. Como eu disse, acho que muito brasileiro come um monte de subprodutos da mandioca, sem saber. Come pão de queijo sem saber que está comendo mandioca. E, enfim, é um produto que às vezes é até ridicularizado, justamente porque é popular. Só não ficou claro uma coisa, é uma espécie diferente nativa do Brasil? São muitas, centenas. São várias. Centenas. Que com o tempo, as comunidades indígenas, com o tempo, com séculos, ou com milhares de anos, foram meio que domesticando e adaptando. Dependendo da região, tem uma que se adapta melhor, então foram ficando prevalecentes. Olha aqui. Tô vendo aqui. Olha quantas mandiocas diferentes. Nossa, tem a Guarini, por exemplo, que é mais do Amazonas, né? Deliciosa. Olha, é um Brasil que o próprio Brasil não conhece muito, temos muito que descobrir. E por falar nisso, no próximo bloco a gente vai ver agora outros produtos brasileiros, mas agora aplicados à coquetelaria, com uma convidada muito especial. Aguarda aí que a gente já volta.